aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhe disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a dizer: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda: qual o rei que, ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000 homens? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros de paz para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar. Meus queridos, queridas, esta semana da 31ª semana do tempo comum, já aguardando assim o finalizar do ano, esta liturgia da semana, ela percorre para a gente, entrega um horizonte que devemos meditar todos os dias. Por meio da misericórdia de Deus, devemos correr livremente ao encontro do dom de Deus, que é o seu reino, a sua felicidade prometida. Esta é aquilo que, o motivo da nossa oração eucarística ao longo dessa semana é isso. É a gente pedir a Deus a sua misericórdia para que, colocando-nos livremente, possamos correr ao encontro da felicidade que Ele mesmo nos entrega. Uma felicidade, queridos, que não é uma felicidade que simplesmente é fechada ou traduzida nos nossos afetos e nos nossos sentimentos. E isso traz para nós, homens de hoje, mulheres de hoje, uma grande dificuldade, não só de hoje, né? Também de outros tempos também, mas traz para nós uma dificuldade porque nós devemos dar este salto de experimentar a felicidade do coração de Deus ao invés e simplesmente só de nossos próprios afetos. Hoje nós temos essa cultura que é muito marcada pela nossa construção afetiva, construção do nosso sentimento, que até mesmo outrora, algumas décadas atrás, foi tão desprezada. Hoje nós vemos nessa sociedade contrária que valoriza, hipervaloriza o sentimento, hipervaloriza esta realidade do nosso afeto. E esta realidade de hoje, ela causa um pouco de desconforto quando encontramos com esta palavra do Evangelho, sobretudo quando Jesus, ele propõe que devemos, inclusive, desapegar ou diminuir o apego daquelas relações que mais nos são caras. Pai, a mãe, o filho, a filha, o irmão, a irmã e, inclusive, a própria vida. Mas é exatamente esta passagem de Jesus que nos faz assim entender que nós estamos caminhando atrás de Jesus e não somente com Jesus.
Existe uma grande diferença de caminhar com Jesus e existe uma diferença de caminhar atrás de Jesus. Atrás de Jesus pressupõe que o nosso coração está livre para seguir os seus passos, de passar por onde ele caminhou. E caminhar com Jesus é, às vezes, receber o auxílio para a nossa caminhada pessoal, o que a gente acha que é a nossa caminhada pessoal da nossa vida. Nós podemos fazer estes dois caminhos, caminhar com Jesus, nós podemos caminhar atrás de Jesus. Contudo, primeiro tem que ser atrás dele. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. O Evangelho também remota que nós devemos ter ainda dois dons, ou duas práticas que configuram o nosso discipulado. O discipulado do sacrifício e da persistência. Caminhar com Jesus é um sacrifício, porque tem muitas coisas que o nosso coração não compreende do coração de Deus, mas a gente, topando em fazer um caminho de fé, a gente almeja alcançar esta compreensão, que a palavra de Deus vai dizer para nós como felicidade. A felicidade na nossa vida religiosa, ela é assim. A felicidade na nossa vida religiosa passa também por essa experiência do sacrifício, passa por essa experiência da persistência, em que às vezes com um caminho que é proposto anos atrás, a gente não vai assim seguindo aquele caminho que foi dito, mas de repente com o desembolar dos tempos, com o desenrolar dos anos, a gente observa que lá atrás, 3, 5, 10 anos atrás, aquilo lá era tão fundamental e agora isso se torna para a gente uma necessidade imprescindível. É como agora nós estamos dizendo no magistério, né? Dizíamos no magistério do Papa Francisco, e agora o Papa Leão também continua repetindo, sobretudo com este cuidado com a criação. Estamos num tempo em que devemos nos debruçar sobre esta ação. Devemos nos debruçar sobre o cuidado da própria natureza. Não temos mais tempo a perder. A verdade é essa, não é? Nós não temos mais tempo a perder. Nós já precisamos encontrar caminhos, sentidos que nos ajudam a nos reposicionar na história do mundo. O ser humano, ele não é mal visto e não é indesejado no meio da criação, mas é indesejado a sua postura a qual ele está se relacionando com a criação. Isso para nós falamos hoje, porque logo, daqui a pouco, nós podemos dizer que iremos passar de um tempo de um colapso. E isso não é simplesmente uma palavra para meter medo na nossa cabeça, incutir medo em nosso coração, não. Mas também já é uma palavra para a gente se preparar para este momento de colapso. Mas mesmo nesse momento de colapso que nós podemos estar assim prestes a passar, nós não devemos perder a persistência. A persistência de continuar ajudando a retomar o cuidado com esta casa, pois desta casa é a única que nós temos. E a gente tem o direito de viver e conviver com ela, sem, contudo, depredá-la. Cortar todas as relações que são benéficas para a perpetuação da vida, para o nosso próprio uso, para a nossa própria vivência e para de tantos aqueles que também precisam viver e vão viver depois de nós. Contudo, hoje, esta prática também do sacrifício e da persistência, naquilo que é da nossa casa comum, também é um dever do cristão. O cristão é aquele que está batizado em nome do próprio Senhor, em nome do próprio Jesus. E isso, para nós, queridos, traz uma experiência muito forte, porque ser batizado, lavado e agir em nome do próprio Jesus, e reconhecendo quem é Jesus, aquela palavra eterna que vem no seio de Nossa Senhora, que tudo cria, que tudo gesta, a gente não pode tomar uma outra decisão a não ser a do cuidado, porque senão nós estaremos indo contra o nosso próprio batismo, porque estaremos indo contra o próprio Senhor que nos convida ao discipulado, que nos convida a imitar.
Nós podemos olhar para esta ação missionária como um discipulado. Se ele gestou com tanto carinho, com tanta clareza, com tanta perfeição a sua criação, ser discípulo é também, ao menos, manter esta ordem, é ao menos manter aquilo que ele cria, porque é dom dele. E nós estamos indo atrás dele. Nós não estamos indo só com ele. Isso é uma atenção para nós. Hoje nós temos essa grande crise porque trazemos no íntimo de nossa cultura aquilo que é uma exultação do indivíduo, sobretudo em detrimento à comunhão. Dessa forma, o amor simplesmente se transforma numa forma de sentir. A gente rejeita toda a experiência e queremos evitar o máximo o sofrimento, porque o sofrimento é antinatural. E não é? Quando você olha desde o início de uma planta, de uma semente que a gente coloca na terra, ou de uma mulher que entra em trabalho de parto para gestar a vida, tem ali o sofrimento, e não tem nada de antinatural nisso, é naturalíssimo, não é mesmo, mãe? E às vezes a gente traduz a cruz de Jesus Cristo como uma metáfora subjetiva. A gente deixa lá dentro do nosso coração, lá dentro da nossa consciência, e às vezes a gente esquece da objetividade do nosso caminhar. Depois, com isso tudo, a gente gera até uma espiritualidade sem nenhuma exigência. A gente vem ao encontro de Jesus, a gente come com Ele, mas a gente não segue atrás dele. Queridos, na nossa cultura, a gente tem algumas coisas que nos ajudam demais a vivenciar o Evangelho de hoje. Sobretudo porque nós temos dentro do nosso DNA cultural 3 coisas também que coaduna muito com esta palavra de Jesus, que é o desapego, o sacrifício e a persistência. Sobretudo nós, por aqui, a gente tem um carinho muito grande, sobretudo naquilo que é da hospitalidade. Gostamos de acolher, gostamos de receber pessoas na nossa casa. Às vezes a gente custa ir na casa dos outros, né? Mas quando os outros vêm na nossa casa, a gente acha uma beleza. A gente tem o dom também da solidariedade. Carregamos, sobretudo, esse valor muito importante para nós, da solidariedade, que a gente sabe que constitui a nossa família, que constitui as nossas comunidades, inclusive nossa comunidade de fé. E também somos um povo perseverante. O povo brasileiro é um povo que luta, está sempre indo adiante. Tem seus sofrimentos, vai para a luta, e aos poucos vai assim vencendo, mesmo que muitas das vezes seja assim enfrentando grandes lógicas de destruição, mas é perseverante, vai caminhando à frente. Queridos, essa Eucaristia tem que valer para nós no dia de hoje, para que a gente possa clamar ao Espírito Santo de Deus, para que o Espírito mesmo seja capaz de ordenar os nossos afetos, ordenar os nossos sentimentos, nos dá força para abraçar a nossa cruz deste tempo que precisa de tanto cuidado. E o Espírito Santo nos ajude a ir desapegando. A grande palavra do Evangelho, talvez no dia de hoje, é isso. Não só o desapego, mas é ir desapegando. Esta ação contínua, que nos faz assim sair das lógicas daquilo que traz destruição, que nos conduz à infelicidade, para aquilo que gera comunhão e que nos conduz uma felicidade. Peçamos a Nossa Senhora da Piedade que nos ajude também, que ela, como mãe da esperança, sustentando esses colapsos que existem no nosso tempo, assim como ela também viu o seu filho, Deus, morto no seu braço, seu coração também não entrou em colapso porque ela teve fé, porque ela esteve com o Espírito Santo em seu coração. Peçamos a ela que nos ajude, assim também nessas grandes missões que enfrentamos no nosso tempo de hoje, para que, por meio da misericórdia, possamos correr livremente e alcançar o dom de Deus, a sua felicidade prometida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.
Peçamos a Deus os nossos pedidos, apresentemos a Ele os nossos rogos, para que possamos, não só com eles, mas atrás de Jesus, seguir a nossa vida. De pé responderemos: ensinai-nos, Pai do céu, a